Gostaria agora para, por favor, tomarem seus lugares aqui, juntamente com o nosso palestrante, o Fábio Brada, o Mauricélio Oliveira e o Adriano, por favor. Uma apresentaçãozinha minha agora. Obrigado. Vou começar aqui. Bom. Boa tarde, pessoal. Satisfação estar com todos vocês aqui na Rede Telesul, no iBusiness 2025, para que a gente possa me colocar aqui nessa incumbência, né, presidente, de ser um mediador desse painel, mas é um painel que eu, de fato, me sinto muito à vontade para poder estar aqui, que trata de um assunto extremamente vital, relevante para o nosso setor, para os provedores de internet, a médio e longo prazo, para que a gente possa, de alguma forma, garantir a perenidade do nosso setor. E aqui, para iniciar, eu gostaria de fazer um registro importante. Guilhermo, como é bacana poder te ouvir e saber prestar atenção na riqueza das informações que o BID tem. Isso é importante deixar registrado, né? O BID vem estudando o nosso setor e tem informações extremamente detalhadas do Brasil inteiro, né? Com estudos, números, dados, de forma muito sólida e estruturada. E aqui a gente já vem trabalhando junto há um bom tempo, aí desde o ano passado. Até eu vou deixar na sequência o presidente Mauricélio tem uma apresentação para fazer aqui, falar um pouquinho mais dessa linha do tempo. Eu acho até, presidente, quem sabe para dar o start aqui nas nossas conversas, antes das rodadas, eu acho que seria um bom momento de tu poder apresentar esse material. Acho que é importante, até para que a gente possa mostrar essa linha do tempo, como as coisas aconteceram, né, para que chegasse até o dia de hoje e estarmos aptos aqui a falar sobre o programa do acesso a crédito telecom, sobre FUST e sobre demais necessidades que a gente tem, e principalmente ter a honra de poder sentar à mesa aqui com o Guilhermo, na pessoa dele, com o BID, né, que entendeu muito bem o nosso setor e que sabe da responsabilidade que tem junto conosco aqui para poder fomentar o nosso futuro e o futuro do Brasil. Presidente, por gentileza, fique à vontade. Vou ficar em pé aqui, Fábio, porque vai ter uma apresentação. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, meus companheiros de painel aqui, pela participação. Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco, né, desse trabalho que vem acontecendo, na verdade, há vários anos, por todas as associações. E eu vou pular quem é a Abrint. Eu acho que não precisa a gente falar quem é a Abrint aqui, todo mundo já conhece a Abrint. Eu vou direto ao ponto, porque nosso tempo é curto. Dados setoriais, né? Nos últimos 10 anos, os provedores regionais efetuaram uma revolução de banda larga fixa, né? E em cerca de 10 vezes, conectando 10 vezes mais o número de pessoas nos últimos 10 anos. Atualmente, os provedores são responsáveis por 54% do nosso mercado de banda larga fixa, de usuários conectados, né? E isso tem um impacto gigantesco na inclusão digital. O mercado de banda larga fixa ele é altamente descentralizado. Nós somos mais de 21 mil empresas registradas na Anatel. E o mais interessante disso tudo, que menos de 600 empresas registram mais de 5 mil acessos. A grande maioria está abaixo de 5 mil acessos, são empresas pequenas que estão espalhadas pelo Brasil, nas regiões mais difíceis. Tá? E com esse simples dado aqui, não é difícil a gente imaginar, né, o quanto que essas empresas investiram para essa rede existir, para essa rede acontecer. Né? Se nós temos 54% do mercado, maior do que as grandes operadoras, e estamos em cidades remotas, com populações reduzidas, né, densidades demográficas pequenas,
certamente o investimento para atender essas áreas é muito maior do que as grandes operadoras têm para atender as grandes áreas com alta densidade e grande número de usuários. Então, a gente já tira isso da manga, a gente já sabe que o investimento foi grande, mesmo com toda a eficiência que as PPPs têm em construir redes, elas gastaram muito dinheiro para fazer isso. Importância do crédito pelos provedores regionais, né? Tem um estudo recente da Anatel, né, que vem consolidar o que eu estou falando com vocês aqui, em que fala que nos últimos 5 semestres foram investidos no Brasil 18 bilhões de reais em investimento em telecom. Tá? E o interessante disso tudo, que esse estudo veio revelar, que 64% desses 28 bilhões, ou seja, 18 bilhões de reais, foram investidos pelas prestadoras de pequeno porte, e somente 10 bilhões pelas grandes operadoras. Ou seja, isso mostra que realmente essas empresas investem pesado na construção de rede. A gente escuta muitas vezes as grandes operadoras baterem no peito que vai trazer investimento, né, junto com o governo, que está investindo no Brasil, mas as pequenas investem muito mais. E esse foi o primeiro estudo que aconteceu da Anatel, foi publicado agora recente, em março, né, que envolveu as PPPs também. E isso vem bater com o número que o BID trouxe para a gente lá em 2023, na primeira conversa que a gente teve com o Tiago e com o Guilherme ali na Abrint, né, que eles trouxeram para a gente que era um mercado que precisava de 21 bi ano de investimento. Né? Então, está aí, Guilherme, o número está muito aproximado, porque dentro da Anatel só são 7 mil empresas que fazem essas informações. Nós temos 21 mil. E deixa aqui também a importância dessas informações estarem entrando no sistema, Fábio. Eu acho que é um trabalho das associações, está trabalhando com todos os provedores, para que esses dados sejam informados. Tá? É muito importante que essas informações estejam na mão do governo para saber quem somos nós, que nós somos grandes, que nós investimos, e que esse crédito precisa chegar na gente, até para essa rede continuar funcionando. Antes de entrar na linha do tempo aqui, eu acho que todas as associações elas já trabalham há um bom tempo na questão de acesso a crédito, né, Fábio? Eu acho que todas as associações do Brasil são focadas nisso, a Abrint, principalmente, ali, desde do seu nascimento, ela foca muito no acesso a crédito. E a gente tem um paradigma que a gente fala que as PPPs hoje, as prestadoras de pequeno porte, têm um descrédito ao crédito. Né? Elas não acreditam que esse dinheiro vai chegar nelas, né? Até pela dificuldade. Esses 18 bilhões aí saíram certamente do bolso desses empresários, né? Descapitalizando suas empresas, ou vieram daquele número que você trouxe ali, de empréstimos caros, né? CDI mais 9% a 30%, é a realidade do provedor, enquanto as grandes operadoras conseguem captar dinheiro, CDI mais 1,5%, 1,30%, 1,70%. Né? Então, assim, é bem discrepante a realidade das grandes para as pequenas. Então, a importância disso acontecer. E é bom salientar aqui que o BID, né, em 2023, a primeira conversa que a gente teve com eles, nós da Abrint ficamos extremamente impressionados com os números que o BID trouxe sobre o nosso setor. Foi a primeira vez que nós vimos uma instituição ligada ao crédito entender o mercado brasileiro dos PPPs, né, com tanta clareza que eles apresentaram esses números. Então, eles já sabiam, inclusive, qual era o nosso problema de acesso ao crédito. Vocês precisam de ter bancos, né, que vão fazer esse intermédio entre o BNDES, por exemplo, os fundos, e vocês, porque vocês não conseguem isso diretamente. Falei, você está falando que a gente briga há muito tempo aqui, com o governo, com todo mundo, né, você trouxe para a gente o retrato. Agora, a gente precisa resolver isso. Aí, desse princípio, a gente juntou todas as associações junto com o BID e nós iniciamos um trabalho, né, de grupo, né, Fábio? É um grupo que se reúne semanalmente, já tem um bom tempo isso, vários meses que está esse trabalho, para tentar resolver e equalizar esse problema. Então, considerando a importância aí para o setor e a dificuldade de informação, né, o trabalho coletivo é um objetivo comum. E as associações de provedores de internet se uniram, né, com um movimento único com o objetivo de centralizar dados dos provedores e facilitar a busca por empréstimos.
Por isso, nos unimos ao Banco Inter, o BID, né, para fornecer insumos para a construção de linhas de crédito que realmente atendam às necessidades do provedor regional. Além disso, né, seguimos fortalecendo o diálogo aí com as instituições financeiras. Esse é um passo que a gente fez recente agora, para poder conversar com as instituições financeiras para que elas viessem se juntar ao programa e trazer esse crédito aos pequenos, né, que nós vamos falar bastante aqui hoje. Então, algumas dessas instituições já vieram, né, já se aliaram aqui, que é a Desembahia, né, a Agência de Fomento do Estado da Bahia, a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o BANDES, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Central de Crédito e Investimento com Interação Solidária, a Central Cressol Cicoper, a Sociedade de Crédito e Financiamento FBank, né? Então, essas já se juntaram, né? Já tivemos reuniões com eles, né? E eles já estão entendendo esses números que o BID trouxe, entendendo o mercado, e provavelmente serão atores aí que vão estar trabalhando junto às PPPs para que esse crédito chegue, né? Então, esse é o cenário. Nós estamos finalizando agora o próximo passo desse grupo, né, que é reunir as informações e materiais em um site, né, para que os provedores tenham acesso a esse site e saibam como acessar esse crédito, né, Fábio? Então, a gente vai tratar sobre isso aqui também. É um passo final do grupo, e essa é a linha do tempo nossa até aqui. Eu agradeço aí a atenção de todos. Obrigado, presidente. Excelentes colocações, muito pertinentes, né? E aproveitando aqui também para dizer que toda essa pauta, né, ela surgiu ali ano passado, né? As questões do Rio Grande do Sul, elas desencadearam uma série de movimentos, né? Essa questão do crédito, né, presidente, e demais, sempre se soube, né? Todos nós sempre soubemos, nós somos provedores na ponta também, então nós sabemos muito bem as dores, mas a questão do Rio Grande do Sul, de fato, foi uma fratura exposta, né? E que fez com que a gente se unisse de uma forma muito especial, muito significativa, e a gente está trabalhando muito duro, porque essa questão do crédito é uma questão de honra para todos nós, porque é um setor que merece, é um setor que conecta, e está claro que as coisas precisam ter um início, um meio e fim, e eu acho que é momento agora do setor começar a ter as mínimas condições de acessar o crédito justo, adequado e correto para o tipo de serviço que ela presta, né? Isso passa por uma peregrinação no setor financeiro que a gente está fazendo com o apoio do BID. Literalmente é uma peregrinação, é uma catequese que a gente está fazendo para mostrar o setor, né, para que o setor financeiro entenda como funciona, como opera, e a partir disso as coisas vão acontecendo, e já estamos tendo avanços bem importantes aí nessa linha. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta, Guilherme. Essa pergunta é para ti aqui, né? A gente está muito alinhado no programa do Acesso a Crédito Telecom, que visa que essa parceria do Ministério das Comunicações com o BID, com o objetivo de pulverizar o investimento e fazer com que chegue de fato na ponta. Eu gostaria de perguntar para ti, Guilherme, o que vai mudar no FUST com essa ação do BID para a entrada de mais agentes financeiros? Se tu quiseres comentar um pouquinho com relação a isso, por favor. Ok. O FUST basicamente va a tentar apoyar una nueva política pública, o sea, além de las escuelas o de la cobertura rodoviaria, etcétera, que fueron objetivos de los primeros programas do FUST. Agora está reconocido la importancia de apoyar a los ISPs como política pública. Entonces, lo que va a mudar es que se va a atender este sector. Para eso, como vocês são muitos,
e estão espalhados por todo o Brasil, se requiere una capilaridad, ¿no? Una capilaridad mayor que la que normalmente han sido feitas para los otros programas, y para eso fue el diálogo con las instituciones financieras para se cadastrasen más, para poder ampliar la llegada de los recursos a una mayor cantidad de tomadores de crédito o de beneficiarios. Y también la segunda cosa que acho que es importante, além de la diversificación de los tomadores que van a recibir fondos do FUST para poder llevar ao mercado, é a liberdade. Vamos a pedir creatividade del sector financeiro para resolver um problema que até agora, como o presidente estava dizendo, não tinha sido resolto. Precisamos fazer alguma coisa nova, diferente, porque dizem por aí que se você sigue fazendo a mesma coisa, pues vai obter o mesmo resultado. Então, nesse sentido, las reglas que están siendo ahora desenvolvidas para asignar la alocación de los recursos, se va a abrir a la creatividad y a la innovación de los agentes financieros para poder traer y adaptar sus líneas de crédito y productos financieros al sector, cumpliendo la política pública de atender el sector. Esta es una innovación donde tomamos tres cosas: la política pública, la necesidad del sector privado y las herramientas financieras de las instituciones financieras para, combinadas, intentar lograr resolver el problema que está identificado. Entonces, lo que va a mudar son esas cosas: atender el sector, tener más canales, incentivarle la creatividad financiera, la innovación en el desenvolvimiento de líneas y productos financieros que permitan tener mayor capilaridad y poder llegar na ponta. Perfeito, Guilhermo. E acho que fico imaginando aqui tudo o que nós fizemos ao longo desses anos, né, com linhas muitas vezes inadequadas, taxas erradas, prazos errados. Puxa vida, o que esse setor fez no país, com todo este cenário. Eu fico imaginando agora, Guilhermo, como será esse setor se a gente de fato conseguir virar essa chave. Vamos conseguir, porque a gente realmente está trabalhando muito forte para isso, para que a gente comece o segundo tempo dessa jornada de outra forma, Guilhermo. Gostaria de deixar registrado, acho que é importante registrar, que esse painel está sendo transmitido aqui pelo canal do YouTube da Rede Telesul, né, e sendo acompanhada por todos os associados de todas as associações do Brasil. Então, além dos senhores aqui na frente, tem muita gente assistindo ao vivo esse painel. Bom, vou passar a palavra aqui ao nosso querido Adriano, diretor da Rede Telesul. Adriano, prazer poder sentar à mesa aqui contigo também. E por gentileza, Adriano, se puderes aí dar as tuas considerações iniciais, fique à vontade, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu acho que eu já vou começar direto com um questionamento, né, de todos os pequenos provedores. O que eu ouço falar? Ah, mas esse dinheiro é para as grandes. Só as grandes que conseguem esse dinheiro. A gente sempre vem num crescimento de rede, como o Fábio falou aqui, às vezes com taxas altas e você precisa dar garantia e assim por diante. Mas, na tua visão, como nós devemos nos preparar administrativamente e financeiramente para conseguir esses recursos? Ok. Eu sempre digo que quando uno tem dúvida, pergunte ao cliente. Então, quando perguntamos aos bancos,
qué les gustaría ver do sector, o sea, qué sería un área de mejora. Principalmente fueron dos. Una, una mejoría en la parte contable, ¿no? En la parte administrativa, un poco más de, vamos a llamar, formalidad y en la manera de llevar las cuentas, de presentar los números, algo más, un poquinho más estructurado que fale más de perto al lenguaje de los bancos, ¿eh? Un poquinho es eso. Punto número uno, sería una organización, llamémosle financiera, ¿no? O sea, no tiene que ser una grande cosa, puede ser simplemente una organización contable, ¿no? Presentar estados. Y la segunda cosa que ellos falaban mucho era que tal vez un poco trabajar en la cuestión de la gobernanza. Ellos percibían que no es general, pero eso fue cuando hicimos el diagnóstico, una gobernanza que podría ser mejorada, tal vez especializando roles, teniendo mecanismos, algunas reglas, atas, documentando lo que está aconteciendo, tomadas de decisión, etcétera. Una gobernanza empresarial que possa ser evidenciada. Então, eso fueron las cosas que falamos, y entonces comenzamos a olhar un poquinho más esta cebola que son los ISPs. É uma cebola porque tem muitas camadas, ¿no? O sea, son tantos que tem una camada de fora, aquela que normalmente todo mundo olha, pues son los mayores, dentro de los menores, los mayores, que normalmente son los que menos riesgo, se perciben con menor riesgo y tienen estas cosas ya bien aprimoradas, tienen un CFO, tienen estados contables y tienen una gobernanza y tienen un representante, un abogado que está ahí, un contador, etcétera. Y después vamos avanzando para dentro de la cebola, lo que estaba diciendo el presidente de los 600 y los 20,000, etcétera. Y vamos entrando así y vamos viendo que esta cuestión de se organizar un poquito más para todos aquellos que quieran crecer, faz solamente dar un paso a frente, se organizar un poco más en la cuestión administrativa, fiscal mesmo, también la cuestión contable y hacer el esfuerzo de la gobernanza para, haciendo ese investimento, lograr un gran retorno. El gran retorno va a ser tener una empresa más creíble, más confiable, que possa se diversificar no futuro. Entonces, eso acho que son esas dos pequeñas acciones que vale mucho la pena trabajar, sería lo que dice el cliente, los bancos, o cliente nosso. É bem colocado, porque todos nós começamos subindo escada, né? Subindo torre, instalando. Nós estávamos preocupados com a conexão, mas tem um momento, né, que nós precisamos nos profissionalizar. E no nosso setor, além das associações, existem muitas empresas especializadas em uma estruturação contábil, estruturação fiscal, né, especializadas em fazer corretamente todos os procedimentos perante a Anatel, para que realmente eu possa ser visto e ter acesso a esse crédito, né? Perfeito, Adriano, exatamente isso. E como o Guilherme tocou muito na tecla da governança, né? Questões contábeis, governança, e eu acho que este é o ponto crucial a partir de agora. Este setor, ele tem todos os méritos ele tem absolutamente todos os méritos. Olha, gente, o que os brasileiros fizeram pelo Brasil, né? São empresas brasileiras, empreendedores brasileiros, que conectaram o Brasil de todas as formas, e quem é provedor como nós sabe o que nós fizemos, né, para conectar pessoas assim de todas as formas. Mas agora eu entendo que inicia-se o segundo tempo, e que o segundo tempo vai ser marcado por ter um olhar para dentro de casa. Um segundo tempo marcado por um olhar no micro detalhe de governança, de gestão, de contabilidades, de laudos, porque aqui, falando como presidente da Internet Sul,
e lidando, né, presidente Mauricelli, com os bancos, com a peregrinação que a gente tem feito com o setor financeiro, né? A gente tem feito isso muito pelas questões do Rio Grande do Sul, mas é uma questão setorial do Brasil. Uma coisa eu posso afirmar com muita tranquilidade. Essas linhas do FUST, por exemplo, que elas de fato são as melhores linhas, porque elas contemplam absolutamente tudo que o provedor precisa no que tange a carência, prazo, taxas, etc., ela necessariamente vai precisar ser conquistada por nós. É uma questão de conquista, é uma questão de trabalho interno que o nosso setor vai precisar fazer cada vez mais. Nós temos exemplos maravilhosos dentro do nosso setor de provedores. Tem provedores de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 clientes que são exemplos de governança. A Internet Sul tem exemplos maravilhosos, a Brint também, Rede Telesul também, a Pronet com o nosso presidente Amilcar aqui presente também. Então, todos nós temos associados e empresas que são realmente assim, exemplos de gestão. Mas nós temos ainda um trabalho a ser feito, nós temos que maturar ainda mais como grande grupo, e eu acho que são essas questões que farão a diferença de quem vai conseguir ter o acesso na ponta e de quem não vai conseguir ter acesso na ponta. Presidente Mauricelli, se quiseres fazer um complemento, por favor. Vamos lá. Foi tocado aqui em pontos extremamente importantes e que é um dever de casa para todos os ISPs, né? Precisa estar focado em governança, isso é importante, e a parte fiscal e contábil também precisa estar bem trabalhada, né? Não importa se é grande ou pequeno, para se ter acesso a crédito em qualquer banco, você precisa ter um mínimo de organização para ter esse acesso. Então, se o banco não consegue ter uma visão real sobre sua empresa, ele não vai te emprestar um dinheiro, né? Mesma coisa você, se você não tem conhecimento para a pessoa que você vai emprestar um dinheiro para ela, né, você não vai emprestar aquele dinheiro se te resta alguma dúvida, né? Então, nós sabemos a realidade da nossa empresa, sabemos nosso caixa, sabemos nosso faturamento, sabemos nossas despesas, mas o banco não sabe. Você contar para ele, ele não vai acreditar, ele precisa estar com isso bem documentado. Então, a parte de governança, contábil e fiscal, ela precisa estar ok, né, para que você possa avançar nessa linha de crédito. O crédito realmente existe, né, o crédito está aí para ser acessado. Algumas barreiras realmente existem, né? No primeiro momento, para acessar um FUST, para os pequenos é impossível, né? Sem ter, né, os bancos aí que vão fazer esse meio de campo, né? Os bancos que vão fazer essa intervenção. Para você acessar diretamente um FUST, é no mínimo 20 milhões, né? E fora todo o rigor fiscal ali, rigor tributário que você tem que ter para poder estar tendo acesso, né? Então, a gente acaba partindo para bancos, pegar capital de giro, né, dinheiro caro, tem que se pagar rápido, que não é a realidade hoje das redes de fibra ótica, né? Antigamente, você voltava o seu investimento muito rápido, né? Com fibra ótica, essa realidade é totalmente diferente. Nós descobrimos isso na raça, né, na marra, né? É um valor que você investe muito alto e ele demora um tempo para se retornar, né, para a empresa. Então, se você não tem um dinheiro, né, um crédito apropriado, né, acontece o que a gente está vendo hoje no Brasil inteiro, né, que são empresas com caixa achatado ali, com dificuldade de capital de giro, de dinheiro ali para poder trabalhar. Vendendo o almoço para comprar a janta, né? Tá sobrevivendo, mas podia estar sobrevivendo melhor, podia estar sobrevivendo direcionando a sua atenção para a sua rede, para os seus clientes, para a qualidade do serviço, em vez de estar preocupando, né, com o dinheiro que você teve que investir ali e tá tendo dificuldade para trabalhar. Então, é isso, Fábio. Obrigado, presidente. E complementando aqui, eu estava pensando agora, eu até já comentei com o Guilherme isso, lá no Rio Grande do Sul, lá com a Internet Sul, eu, naturalmente, como presidente, e quando a gente está em alguma associação, quando a gente participa de alguma associação, é porque minimamente a gente acredita no bem comum, a gente acredita em algo para todos, né? E com tudo que a gente
passou por lá, eu cada vez mais senti essa necessidade de dar o exemplo, de mostrar, de compartilhar, né? E a gente sabe que muitas vezes o setor historicamente teve essa dificuldade de compartilhamento, né? De número de clientes, aquele freio, né? Para poder compartilhar qualquer informação. E quero dizer para vocês aqui que fiz algo extremamente disruptivo lá no Rio Grande. Eu contratei uma empresa para fazer o laudo de ativos do meu provedor. E foi um trabalho de 90 dias, né, fazendo uma auditoria, assim, num micro detalhe, para que eu, de fato, pudesse entender o que eu tinha na minha infraestrutura. E eu confesso para vocês que eu não tinha, assim, a dimensão clara e detalhada de toda a infraestrutura que o meu provedor tinha. E fiquei extremamente surpreso, foi um trabalho de 90 dias, e quando eu recebi o laudo de mais de 70 páginas, eu fiquei extremamente orgulhoso com aquilo. E eu prontamente, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com todos os associados da Internet Sul o meu laudo de ativos. Compartilhei informações internas da minha empresa com o colegiado, com todos, porque entendia que era esse meu dever como uma liderança, como presidente da Internet Sul, para que os outros pudessem pegar a modelagem, para que os outros pudessem pegar os bons exemplos e aplicar na sua operação. E, por exemplo, quando você tem um laudo de ativo do seu patrimônio, né, isso serve para muitas coisas, serve para balanço, serve para organização, serve para qualquer cenário que o provedor queira para a sua realidade pessoal. Tu ter um laudo de ativos é algo extremamente importante. Então, aqui, falando agora como provedor, né, eu venho há mais de 2 anos tendo um olhar muito detalhado em cada detalhe do meu provedor, e hoje, como eu consigo enxergar o meu provedor de outra forma, consigo ter uma leitura do provedor de outra forma, e também, assim como todos os associados, como todo o setor, lutando por uma situação melhor na questão de crédito, né, Guilherme? Então, acho que nós aqui como liderança precisamos dar esse exemplo e, acima de tudo, também compartilhar esse exemplo com o colegiado. Complementando, Fábio, o que você falou, há um tempo atrás, eu já sempre faço isso, eu atualizo meus dados para me comunicar, para mostrar ao banco como eu estou. Porque eu vou fazer uma negociação, não vou direto num banco só, eu posso ir num outro banco, eu quero uma taxa melhor, eu quero diminuir a taxa de boleto, alguma coisa. Eles precisam do raio-x da empresa, eles precisam de como está a governança, como está o crescimento, qual a evolução, onde que a gente é bom, o que a gente faz, e provar aquilo, para que você também consiga, né, valores melhores, condições melhores. Então, acho que isso é muito importante. Nós devemos pensar na nossa empresa. A nossa empresa é a nossa vida, né? É aquilo que a gente construiu, mais organizado. Quanto mais organizado está, mais fácil você tem, mais fácil é de tomar decisões, mais fácil é de você ver onde colocar o investimento, mais fácil é de você ser visto pelos grandes bancos e também por as financiadoras assim. Adriano, e assim, a gente tem uma grande responsabilidade agora como associações de cada vez fomentar o acesso à informação dos associados, né, para que eles possam ter cada vez mais subsídios para poder, né, de fato, fazer as suas ações. A gente sabe que às vezes tem provedores na ponta que falta um pouco de subsídio mesmo, né? Porque, enfim, estão focados na sua operação no dia a dia e às vezes não param para ver esses detalhes que são tão importantes. Mas esses detalhes, de fato, serão o diferencial, eu tenho muito claro isso, né? Seja para o provedor poder permanecer no presente, mas principalmente no futuro, ser um provedor saudável, que ele possa se adaptar às novas tecnologias, né, presente que tanta gente fala, né, o nosso setor é permanentemente rotativo na questão de investimento, então essa capacidade de gestão e organização é o que vai dar a estrutura para o provedor poder se manter. Presidente. Fábio, só um complemento aqui, para a gente ter a visão
da importância do agente financeiro nesse intermédio aí entre o dinheiro que está no mercado e as PPPs. Para esse dinheiro chegar na gente, a gente precisa desses agentes financeiros, que é o trabalho que a gente tem feito agora no nosso grupo de trabalho, para poder trazer esses agentes financeiros, para poder trabalhar com esse crédito e poder pulverizar ele no varejo, né, com os pequenos provedores. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma história que aconteceu no final de 2023, ou melhor, foi no início de 2024. O pessoal do BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, procurou a Abrint. Falou, olha, nós estamos com uma linha de crédito fantástica para telecomunicações, né? CDI, mas não sei se era 1,35, né? E carência de 3 anos, 10 anos para pagar. Falei, opa, interessamos, vamos conversar. Chamamos eles para conversar. Aí fizeram a explicação, tudo perfeito, o dinheiro estava lá, né? E falou, nós só conseguimos em Minas Gerais 6 provedores para poder pegar esse dinheiro. Eu falei, impossível, nós vamos procurar nossos associados aqui, são praticamente mais de 700 associados em Minas, nós vamos procurar eles aqui para poder fazer uma análise disso aí e ver por que não pegou. Me fala os requisitos para pegar esse empréstimo. Aí vê os requisitos. Né? Tudo bonitinho, mas tinha um parâmetro lá. Faturamento mensal acima de 20 milhões. Ou seja, quando a gente foi na nossa base de clientes analisar, os 6 associados que tinham capacidade já eram os 6 que tinham pegado. Vocês já pegaram 100% do Estado. Né? Com esse requisito aqui, né, vocês teriam que baixar esse valor para vocês terem um acesso maior e passar mais dinheiro. Ah, mas aí é um problema, a gente não pode... restrições do banco, a gente não pode ter um faturamento menor do que esse para acessar o crédito. Então, vocês fiquem tranquilos que vocês já atingiram 100% de sua meta. Né? Os associados, pelo menos os nossos associados, já pegou todos que tinham condições, né, de pegar esse valor. Então, assim, é a realidade. Por isso que isso precisa vir para os agentes financeiros, né, para que esse valor venha para o varejo ali mesmo e chegue a todos nós. Perfeito, presidente. E para complementar, fazer esse registro importante, o histórico do FUST, por exemplo, né, um histórico de anos sem ser usado, né, é um fundo que arrecada aí 1 bi e meio por ano, né, e que teve muitos anos aí congelado, literalmente. Então, este movimento de habilitar o FUST, que para as associações é uma questão moral para todos nós, o FUST é uma questão de acesso moral, porque é um fundo que nós pagamos mensalmente. Então, ou seja, este momento é um momento muito especial, muito importante, porque a gente está destravando, a gente está conseguindo aos poucos a pulverização deste fundo, que historicamente, né, desde o ano passado, ele começou a ser usado pelo BNDES, mas o BNDES era meia dúzia de empresas, mas milhares de empresas pagam essas contribuições mensalmente, né? Então, eu acho que a gente está realmente muito perto de bons e grandes momentos com relação ao FUST, reiterando que para nós, associações, o nosso grupo de trabalho aqui, o FUST é uma questão moral, de merecimento, o FUST minimamente precisa estar disponível para todos nós. E aí, repetindo, né, Guilherme, colocar a mão no FUST na operação, ela também vai depender de outros agentes aí, que vai ser uma união das duas pontas, né, da linha dos agentes financeiros e fundamentalmente do nosso setor. Sim, eu quisiera reiterar, ¿no?, de que así como los bancos pasaron de, vamos a decir, de un escepticismo sobre el sector, diciendo, bueno, varejo, están muy pequeños, etcétera, a ya se cadastrarse para poder participar en el proyecto, ya un interés, un paso a frente para apoyar esto. Acho que é momento de vocês se acercarem aos agentes financeiros. Existem muitas possibilidades diferentes para poder fazer isso, seja para os bancos que têm linhas de crédito e que tenham experiência repassando fundos públicos. Por exemplo,
indo para allá y ayudándoles a crear su cartera, porque ellos van a precisar de vocês, van a precisar de tener una cartera para tener gordura en su línea de crédito y poder ir a presentarla para pedir los fondos que son bem más baratos, para captar los fondos. La otra sería para aqueles proyectos que sean interesantes. Se vocês se juntam e tem um projeto que é interessante, poderiam procurar garantias também, ir e em vez de pedir el préstamo, tem talvez algum investidor, pero precisan una garantía, también el FUS podría apoyar la emisión de garantías para proyectos que vocês podrán acreditar que están en los municipios correctos y que son estructurantes para la ampliación de la red o la mejoría de la calidad, que son las dos cosas que se pueden hacer. Y finalmente, también no está fechado solamente a instrumentos bancarios, también podría haber mercados de capital. Então, isso é interessante porque não é que chegaram a onde estão, mais da metade do mercado sem financiamento. Existe algum tipo de financiamento orgânico que foi feito, por exemplo, com fornecedores que parcelam os pagos ou que têm uma carteira eles mesmos com vocês. E essa carteira ya también tiene un valor que puede ser ofrecida para un mercado, para un banco o para un estructurador de mercado de capitales para poder crear, por ejemplo, un fondo de derechos creditorios, una FIDIC, u otro instrumento que permita vocês se juntarem con una empresa mayor que venda para vocês y esa cartera que ya es una cartera de transacciones entre actores que ya se conocen, poderla avaliar financieramente como un fondo crediticio. O sea, lo que quiero decir es que existen diferentes maneras de vocês se acercarem a las instituciones financieras, porque acho que este es el momento en que ellas van a precisar de vocês para poder captar el recurso. Entonces es un ganar-ganar. É um ganar-ganar para eles e para vocês. Eles estão procurando captar recursos e vocês estão procurando ter uma melhor condição financeira. É um bom momento para mudar a situação que você está falando. Guilhermo, tu sabes que na semana retrasada, perdão, nós promovemos lá em Porto Alegre um webinar juntamente com o BNDES e mais de 60 agentes financeiros, e foi um sucesso, porque a gente percebeu que realmente, e ali naquele momento tinha superintendentes de bancos, superintendentes de cooperativas, áreas de crédito, atendimento comercial, né? Tinha praticamente todo o sistema financeiro brasileiro participou desse webinar, e ficou evidenciado ali, né, que é uma questão conceitual, uma questão também conceitual de entendimento do setor financeiro, como ele funciona. Por exemplo, o agro, né, Guilherme? O agro é um setor de 80 anos, né? O agro é um setor consolidado, é um setor que está claro, né? Então, o agro consegue ter essas condições, né? E o nosso setor hoje, ele cresce mais que o agro. O nosso setor hoje, o agro precisa do nosso setor. E olha que eu sou um grande fã do agro, mas o nosso setor, ele é realmente hoje vital, essencial, né? Desde a pandemia em 2020 se tornou serviço essencial por decreto. Então a gente está nesse trabalho de catequese mesmo, de apresentação, e aqui, né, Guilherme, o apoio de vocês do BID, né, mandar um abraço para o Thiago lá também, né, para o Antônio que está aqui, o nosso craque do nosso grupo de trabalho, o Antônio, o nosso mediador. Também aproveitar para mandar um abração para o Eric, também ex-presidente da Brint, nosso líder do GT, e todos os envolvidos do grupo de trabalho, que realmente tem sido muito especial, um aprendizado muito grande, essa troca com todas as lideranças nacionais.
E eu acho que, para finalizar aqui, Guilhermo e demais, agradecer a todos vocês aí pelo momento de troca, né? A gente espera que tenha sido boas informações que a gente pôde passar para vocês, né? E reforçando aí cada vez mais o olhar para dentro de casa, que a gente vai fazer o nosso trabalho aqui como associações representativas e logo, logo a gente terá outro cenário muito melhor e próspero para os ISPs do Brasil. Então, gostaria também de deixar a palavra para cada um de vocês, pessoal, fazerem as suas considerações finais. E a minha consideração final é deixar um abraço especial para o presidente Marcelo Siena, mais uma vez aqui, reforçando o carinho e a amizade que nós temos por ele. Então, todos aqui, de alguma forma, estamos conectados com o presidente Siena. Tá bom, gente? Da minha parte aqui, muito obrigado. A Internet Sul agradece estar presente nesse evento maravilhoso do iBusiness 2025. Muito obrigado a todos. Por favor aí, pessoal, fiquem à vontade. Só reforçando novamente essa questão. Nós devemos nos organizar. Todas as associações, Rede Telesul, a Pronet, que vão falando aqui da Internet Sul, da região sul do Brasil, eu sei que tem parcerias contábeis, escritórios de advocacia, entendeu? Usem isso a favor de vocês, né? Para organizar a empresa. Ah, mas eu não tenho recurso. Mas tem a parceria, né? Tem um desconto melhor. Então, mas nós temos que sair do lugar. Nós temos que ir para o próximo estágio. Para você passar essa barreira, é você que tem que se movimentar, né? Então, acho que isso fica de lição de casa para todos nós conseguir esses recursos. Vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, eu queria também deixar aqui o nosso abraço ao presidente Marcelo Siena pelo convite, né, pelo belo evento que foi aqui o iBusiness, e também falar com ele das nossas energias positivas, nossas orações, né, para que ele tenha uma plena recuperação. A gente sabe que não é um momento fácil, mas ele vai superar e vai dar tudo certo. E aqui, só repetindo o mantra aqui de todo mundo, né, a importância da governança, a importância da organização das suas empresas, corram atrás disso. O crédito está chegando realmente, né, vocês vão poder derrubar esse tabu aí do descrédito ao crédito em breve. E é um trabalho que a gente tem feito aqui, né, a várias mãos, né, para que isso aconteça. E, assim, eu sinto realmente que dessa vez isso vai acontecer, isso vai chegar. E vocês precisam estar preparados para isso, para não perderem o bonde andando, né? Então, é bom que isso seja repetido aqui várias vezes, né? Façam os deveres de casa, organizem suas empresas, organizem a governança, a contabilidade, a parte fiscal, né? Façam suas informações na Anatel. Inclusive, tem outros financiamentos chegando que dependem dos números da Anatel. É um financiamento muito interessante, né? Que está vindo do BNDES também. Então, façam o dever de casa, senão depois vocês vão chorar o leite derramado. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e um excelente final de evento. Sim, finalmente, eu quero parabenizar a vocês e a las lideranças. É um setor dinâmico, muito bonito, que eu adoro e amo, que eu sou parte dele já de tempo atrás, de minha família também. Lá no México, y reforzar no solo la importancia de voces del sector en la economía digital actual. Todo es digital y por lo tanto voces habilitan todo lo que va a ser o puede ser digital. Es una importancia central. Otros sectores han sido más exitosos atrayendo atención y fondos públicos y instrumentos financieros. Podemos mencionar algunos, como el agro, usted mencionó, pero también está turismo, están otras industrias, que la parte de los conteúdos, filmes y todo ese tipo de cosas que reciben fondos importantes, canalizan año con año. Y aquí estamos en el punto en el cual ustedes pueden afirmar la importancia estratégica del sector para el país todo.
E isso é algo que eu solamente quero deixar a vocês, são super importantes e merecem todo esse apoio e mais. Então, obrigado a todos vocês.